Sobre o jogo do Brasil, no primeiro tempo, o Brasil conseguiu, como eu falei, né, no início do jogo, foi uma trocação ali, né, as duas equipes buscando ali a todo momento esses contra-ataques, né, então uma equipe não tinha muita organização ofensiva, né, que é quando você consegue manter a bola no campo do adversário ali, fazer as movimentações e tudo mais. Foi um jogo mais uma trocação ali de lá e cá, mas o Brasil conseguiu explorar melhor esses momentos, né? Então vou trazer aqui para vocês na tela. E aqui esse é o primeiro lance aqui que traz um pouco dessa situação, né? A gente consegue visualizar aqui a linha de Senegal, ó, 3 minutos de jogo, já está desorganizado. Então aqui o que acontece? Aqui, ó, nós já temos o Koulibaly. Ele já está fora, né, de posicionamento, né? Então ele já está fazendo um combate aqui por fora, né? E o que acontece? O Brasil utilizou muito esse espaço aqui, ó, esse intervalo aqui entre zagueiro e lateral. Então teoricamente o lateral já tinha feito o encaixe avançado aqui, acabou fazendo esse retorno por dentro, né? O Koulibaly veio e fez encaixe, ele tem que fazer esse retorno por dentro aqui. Então o Brasil explorou muito esse espaço aqui entre zagueiro e lateral, né? Então nesse lance aqui fica bem visual aqui, ó. O passe entra e aí o Brasil consegue dar sequência na jogada, né? Então ficou muito claro esse espaço que o Brasil conseguiu explorar, né, nesses contra-ataques, né? Aqui novamente mais um lance, ó, vou trazer para vocês aqui, ó, onde o Brasil tava com a bola, né, tava com a bola aqui, certo? Nesse posicionamento, e aí você repara que já está numa situação aqui, né, a defesa Senegal bem espaçada aqui, 3 jogadores só, e o Brasil teoricamente aqui já avançando com 3 jogadores também, né? Então uma situação que vai ficar mano a mano aqui na linha defensiva, algo que não é indicado, né? Então, e 8 minutos de jogo, então dá para perceber, Senegal estava lá no contra-ataque, o Brasil já recuperou e já acelerou de novo. Então foi um jogo de muita trocação, né? E nesse início de jogo aqui ninguém conseguia de certa forma ter muito controle da partida, mas o Brasil conseguiu explorar melhor esses espaços aqui, né? Aqui uma situação de organização ofensiva, então o Brasil buscou muito, né? Aqui, ó, mais uma vez essa situação de lado de campo, né? Então fica bem visual aqui que esse é o espaço que o Brasil utilizou, né? Então aqui até quando a bola estava por fora, qual que é o espaço que vai ser utilizado? Esse aqui, ó, novamente entre 2 jogadores aqui, né? A linha defensiva mais baixa, né? Os 4 jogadores, aqui o extremo fazendo encaixe, mas o jogador brasileiro sempre fazendo esse ataque aqui dentro desses espaços para concluir a jogada pelo lado do campo, né? E aqui 16 minutos, então você vê que é algo que estava bem estruturado e estava sendo bem executado porque estava se repetindo a todo momento essas jogadas pelo lado do campo, né? Então bem interessante aqui essa abordagem que a seleção brasileira teve no início da partida, né? Aqui mais uma vez para vocês verem como é padrão e essas coisas se repetem no jogo, né? E é interessante trazer justamente para que a gente tenha esse entendimento que muitas vezes a gente acaba assistindo o jogo e não tem noção de como os padrões se repetem, né? Então, seja padrões de jogada, padrões da equipe e tudo mais, algumas falhas, né, defensivas que as equipes acabam tendo. Então, novamente, ó, mais uma situação aqui onde a defesa de Senegal está exposta aqui com 3 jogadores, novamente, certo? Correndo para trás e a bola descoberta aqui, então você consegue conduzir, consegue achar passe, então você vê que isso se repete, né? 26 minutos e mais uma situação acontecendo nesse sentido, né? E aí no gol, né, no lance do gol, o Brasil consegue ser efetivo numa bola que acaba espirrando um pouco. E aí é interessante esse lance que eu quero trazer para vocês, para demonstrar algo que eu visualizei que acabou acontecendo muito na partida, né? Vou trazer aqui a imagem para vocês e aí vocês acompanham junto comigo. O que aconteceu muito dentro dessa partida? Teve muita alternância aqui entre Rodrigo e Vinícius Júnior. Muita alternância. Um ia por dentro, o outro ia por fora, e eles ficavam nesse revezamento. E o Matheus Cunha sempre aproximando deles para jogar. Então você tinha Estevão lá na amplitude, né? Liberdade para a gente circular essa bola e encontrar o lado contrário. E aí o que aconteceu? Em alguns lances, você tinha Casemiro e Bruno Guimarães
construindo essas jogadas por dentro. Então teve um lance até que o Bruno Guimarães deu uma hesitada e o Casemiro deu o passe na profundidade, depois o Bruno tentou recuperar, não deu certo, mas você via muito essa situação aqui, esses três jogadores aqui aproximando pelo lado esquerdo, região central ficando mais com esses dois jogadores e o Estevão lá na amplitude. E esse aqui é o lance do gol, né? Onde essa bola aqui ela vai espirrar lá em cima e o Estevão consegue concluir chapando ali na gaveta, né? O Estevão acho que vem de certa forma garantindo aí a sua vaga, né, na seleção brasileira e talvez até como titular, né? O Rafinha passou por uma lesão, vai ter, lógico, né? Temos 6 meses aí ainda até a Copa do Mundo, mas eu acredito que o Estevão vem mantendo esse alto nível, né, dentro da equipe do Chelsea. Alguns jogos como titular, outros como reserva, né? Tá uma disputa muito grande ali na posição, são jogadores de qualidade, mas sempre que ele entra, ele entrega, seja no Chelsea, seja na seleção brasileira. Então eu vejo que é um atleta que vai disputar e vai chegar forte aí para a disputa dessa titularidade, né, na Copa do Mundo. Não diria nem vaga. Vaga eu acredito que já esteja garantido, né? Agora, titularidade, eu acho que ele está cada vez mais garantindo e botando o seu pezinho ali dentro da titularidade, né, na Copa do Mundo.